cheguei a abrir a porta, parei dentro de cara com um cara com uma seringa enfiada no braço. Oi amigos, no vídeo de hoje eu trouxe meu pai, esse aqui. E ele vai falar pra vocês um pouquinho sobre como que era a vida fitness dele há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Como que ele começou a fazer dieta, onde que ele buscou informações e como é que era na época, treino, outros recursos, né? Na verdade, não tinha muitas informações, né? Porque a gente tá falando aqui, como eu tenho 54 anos, a gente tá falando do final no começo, anos 90, vamos resumir assim. A referência que eu tenho foi que eu me achava muito magro. Eu e um outro amigo assim, no bairro me achava magro demais, aí tentei descobrir o que eu poderia comer ou fazer. E a gente, com algumas revistas, era o que tinha para ver, a gente descobriu que existia musculação, foi uma palavra que surgiu. E aí, no caso, aqui em Porto Alegre também não existiam tantas academias, assim. E na época, a referência que eu tive era de uma academia muito famosa em Porto Alegre que se chamava Apollo, que provavelmente não existe mais. E essa academia Apollo era uma academia que treinava pessoas muito fortes, né? Então eu e esse meu amigo, a gente queria ser como aqueles caras ali, né? Eles eram autorofilistas, a gente era magrinho, tinha 18 anos, 17. E comecei a ir nessa academia Apollo, em Porto Alegre. Me matriculei lá, daí esse amigo também de infância, no mesmo tempo se matriculou. E as informações eram alguma coisa, se tu falava com alguém dentro da academia, alguém te ensinava algo. Me lembro que me ensinaram a comer aveia e germe de trigo. Tá certo. Até hoje faz sentido. Era o que tinha acesso, assim. E proteína era o quê? Não tinha a menor ideia, talvez eu nem teria ouvido essa palavra. Eu lembro que eu pegava um ônibus e ia no centro de Porto Alegre, num lugar chamado Associação Macrobiótica. E a primeira vez que eu fui, achei meio assustador, assim, porque eram pessoas bem magras. Provavelmente eram pessoas que se alimentavam super bem e eu tive uma visão, talvez eu não via em casa ou no meio dos meus amigos, pessoas assim, que tinham, na verdade, elas tinham já naquela época uma alimentação super controlada. E esse lugar chamado Associação Macrobiótica, tu podia comprar produtos e almoçar lá. Eu me lembro que eu pegava um ônibus, ia nessa associação comprar germe de trigo e aveia. E ali aprendi a comprar aminoácido, eram os comprimidos de aminoácido, assim, BCA, era isso, Foi as primeiras coisas que a gente aprendeu. Aí eu me lembro que, como eu me achava magro, alguém me ensinou a tomar óleo de fígado de bacalhau. Meu Deus. Era um negócio horrível. Que eu tomei, assim, eu tomava uma colher daquilo por dia, eu fazia qualquer coisa para tentar não ser tão magrão, assim, né? E ali foi o meu mundo, começando com a musculação, com a academia e tentando melhorar a alimentação. Eu acredito até que para alguém que não tinha informação, né? Tu olha a galera hoje em dia, tu procura qualquer coisa na internet, tu tem vídeos falando sobre dietas, o que comer. A gente se virava, assim, a descobrir o negócio de fazer suco. Eu me lembro que o liquidificador virou um grande amigo meu, assim. Aprendi com os amigos também. Alguns caras ensinaram, cara, quebra aí 2 ovos. Eu me lembro que a gente botava ovos de codorna também, cru, assim, quebrava, botava aveia, germe de trigo, leite e batia aquilo ali e eu tomava esse troço, praticamente todo o copo do liquidificador. Ficava tipo um shake, um pastoso. Aí começava a botar abacate, o negócio virava um creme pesado. Eu bebia aquele negócio todo, assim, e começou assim. Então era bem no boca a boca, indicações, uma pessoa falava pra outra, e em revistas também. Revistas de musculação, eu lembro disso. E fora isso, o que mais você usou? Depois teve uma fase que a gente, não eram produtos, não é aconselhável que alguém use isso. Não é uma recomendação. A gente já tinha uma ideia de que era errado naquele tempo. Já tinha? Mas eram os esteroides ali, né? Aprendi com alguém na academia, alguma academia naquela época que eu treinei, não lembro se era essa aí, talvez não foi, acho que foi depois, eu passei em umas 10 academias. Aí eu tive essa coisa de querer conhecer as academias em Porto Alegre, pelo menos a zona norte de Porto Alegre, mais perto onde eu morava. Eu treinava 1 ano em cada uma, assim, ia mudando. E uma vez alguém falou, cara, tu pode tomar umas bombas, não sei se usavam esse termo na época, tinha outras gírias. E comecei a ver uns caras na academia grandão e tal. E aí eu tomei naquela época, ele bem novinho, e realmente, claro, né, aquele troço deu eu inchei, as camisetas ficaram inchadas assim, e eu fiquei forte. Só que, claro, tomei aquilo ali um tempo, tu fica forte, depois vai deixar de ficar forte quando eu parei de tomar. Não existe almoço grátis, né? Não. E tu sentiu algum colateral, alguma coisa ruim? Não, provavelmente não, porque na época era muito novo e porque eu não dei continuidade naquilo. Mas eu sei de pessoas que ficaram doentes na época. A gente lembra que foi muito marcante um cara na academia que era muito forte. Eu acho que ele era segurança, trabalhava com coisas assim.
Era um cara realmente grande. E ele ficou doente, assim. Eu lembro que o dono da academia contou que foi no hospital ver ele teve que fazer hemodiálise. Ele teve problemas graves de saúde. Não sei o que aconteceu com ele depois. Eu lembro de um outro cara que foi marcante, assim, também, que ele era muito forte. Ele treinava lá, eu acredito que ele estava usando, né, essas drogas aí na época. E ele teve um acidente terrível no meio, bem na época onde ele estava usando, estava no pico, assim. O pessoal chamava, hoje em dia falam ciclo, mas não era isso. Falavam pirâmide, fazer uma pirâmide, era o termo que se usava nos anos 90. Fazer uma pirâmide seria começar com um ali, eu acredito que era o Decadurabolin, algo assim. Passava 15 dias, tomava um Durateston, essas duas drogas que apareciam, as pessoas compravam com alguém na academia mesmo vendia, eu te indicava, tu ia numa farmácia. Era uma coisa meio louca, assim, não tinha um controle de nada. Completamente duvidoso. Anos 90 não tinha controle de nada. Parecia uma coisa meio escondida, mas no fim, na verdade, naquela época isso era liberado. Era o que tinha, também não tinha tanta informação. Nenhuma. E muito menos acompanhamento médico. Ninguém médico nem sabia que mal poderia fazer aquilo, né? Por sorte eu não continuei. Mas esse cara do acidente foi marcante pra mim, porque quando eu soube da história, ele foi numa frente de uma festa e foi agredido. A rapaziada contava que deram nele, como ele era um cara muito forte, com uma barra de ferro atrás da cabeça. O que aconteceu? Esse cara ficou na UTI, ele ficou em coma, ele ficou muito tempo em hospital. Quando ele voltou a treinar, foi marcante, porque ele virou tipo um balão, assim, ele engordou muito, ele inchou. E esse acidente aconteceu na época que ele estava tomando muito esteroides, né? E eu me lembro dele chegar na academia de bicicleta, de blusão, ele botava uns plásticos, uma sacola de plástico, ele se enrolava tudo em plástico por dentro do blusão e ele ia para uma esteira. Daí chamou a atenção, eu perguntei para alguém, os caras contaram, cara, aconteceu isso com ele, assim, agora ele está tentando voltar. Eu lembro, a gente via a cicatriz atrás da cabeça dele, foi uma coisa como eu era muito novo, né? Eu tinha 17 anos, que me assustou muito. E aí ele ia para aquela esteira, ele suava, assim, o cara pingava, todo cheio de plástico debaixo da roupa, era uma coisa meio assustadora. Ali eu fiquei com um pouco de medo. Ele devia estar usando muita coisa, daí ele ficou mal, foi no hospital, teve que interromper todo o uso, e aí tem aquele efeito rebote, né? Reganho de peso, o metabolismo não fica mais como era antes, então não existe almoço grátis, não tem como usar esteroides e achar que vai ter saúde, que tá tudo bem, que não vai acontecer nada contigo, que tu vai ter sorte, porque quanto mais tu usa e mais tempo tu usa, mais chances de ter efeitos colaterais e problemas tu tem, né? Então você tem que pensar muito bem nisso antes de fazer o uso e ter acompanhamento médico, né? Sim. Eu lembro de outras pessoas na academia que ficavam com um visual meio monstruoso, assim. Tinha um cara que treinava de camiseta branca, explodia umas espinhas nas costas do cara, ou um outro perdeu muito cabelo, porque eu conheci ele na época antes, eu treinei muito tempo com ele. Tinha um cabelão comprido, bacana, assim. Chegava a ver a cabeça dele, assim, achava ele jovem para ter ficado meio careca, e a gente ficava assim, meu Deus do céu, cara, tudo virado em espinha, tipo, saía sangue, assim, era meio assustador. Eu lembro de uma vez abriu a porta do banheiro de uma academia para trocar de roupa. Eu só cheguei a abrir a porta, dei de cara com um cara com uma seringa enfiada no braço. E aquilo também foi marcante, foi meio assustador. Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E tchau, até o próximo. Tchau, galera.